Vamos lá, meninos. Eu queria dizer boa tarde para vocês aí, para os vestibulandos e para as vestibulandas. Eu peço desculpas, eu não consegui colocar no meu computador, eu tive um problema aqui, coloquei no meu celular, por isso que está nessa configuração aí. Bom, primeiro, meninos, eu tenho uma frase que eu costumo dizer sempre, né? Não vai passar o mais inteligente, vai passar o mais bem preparado. E faz parte da sua preparação, e por isso eu queria parabenizar o pessoal do AZ que fez essa proposta, que faz parte da sua preparação conhecer o edital. Ler, as pessoas, tem muita gente que eu vou contar um caso rápido, né? Nós tivemos um caso agora em Ribeirão Preto de um menino que passou na medicina, só que ele acabou não entrando, porque ele não foi atrás daquela coisa de vagas remanescentes, e a vaga dele acabou perdendo uma vaga. Quer dizer, depois de 2, 3 anos de cursinho, se dedicando enlouquecidamente, ele perde a sua vaga por um detalhe técnico de edital. Ele não acompanhou as datas da vaga de remanescentes e acabou dançando. Então, cuidado, né? Faz parte da sua preparação também estudar o edital. Então, eu queria parabenizar o pessoal que está organizando essa live, porque realmente ele é fundamental. Não passo inteligente, passo mais bem preparado. E faz parte da sua preparação os livros, a lista de livros, né? A Unicamp, como disse o Sidney, é primorosa, é de bater palmas mesmo, a gente bate palma com a mão e com os pés quando vê a prova da Unicamp, porque é uma prova primorosa. Ano passado caiu literatura com química, caiu literatura com física, tá certo? Eles pegam poemas e começam a fazer questões que envolvem a química, a física, a matemática. Então, é uma prova absolutamente interdisciplinar, mas na parte de literatura ela é específica. Caem os livros, e são 12 textos. O que eu acho bacana na letra da Unicamp? Primeiro, a diversidade de gêneros. Tem crônica, tem teatro, tem poesia, tem conto, tem romance, tem sermão, tem de tudo, né? E essa diversidade também está na diversidade humana dos escritores. É uma prova que vai ter 3 escritores negros, 3 escritores mulheres, o que é muito bacana, porque mostra uma pluralidade, né? Isso mostra o que a universidade quer. Ela quer uma universidade que é plural. E por querer uma universidade que é plural, ela também quer pluralidade, inclusive política, né? Então, é interessante, ela pegou o Nelson Rodrigues, que é um homem bastante conservador, que tem uma tendência bem conservadora, que é contra a esquerda, e nós vamos ter textos bem de esquerdas, porque, né, a gente costuma dizer, todo país precisa ter, né, uma esquerda esclarecida para controlar os excessos do pensamento liberal, mas todo país tem que ter liberais esclarecidos para controlar o excesso da esquerda festiva. E a Unicamp brinda isso na lista. É muito interessante, é muito bonito isso de ver, né? Ela já meio que indica o que ela quer. Ela quer a pluralidade, ela quer acolher o plural. E aí, meninos, são 3 livros novos, né? Então, quem já estava se preparando para o ano passado, né? Ela vai acrescentar 3 livros novos. Primeiro, O Marinheiro, do Fernando Pessoa, que é interessantíssimo, né? Porque é um Fernando Pessoa que a gente não conhece, o Fernando Pessoa do teatro. É uma peça que ele escreveu, inclusive anterior aos heterônimos dele. Então, é uma peça que você lê em 1 hora, você tem o PDF, você consegue baixar o PDF, em 1 hora você lê, mas é 1 hora de intensidade, 1 hora de, né, pessoana. Então, você vai ter que mergulhar com bastante profundidade, porque ele vai discutir a psicanálise, vai discutir, já é um embrião dos seus heterônimos, vão ter 3 personagens lá, como seus principais heterônimos, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, tá certo? E tem a ver com as 3 dinastias portuguesas. A primeira dinastia portuguesa, que foi a Afonsina, a segunda, que é a de Avis, e a terceira, que é a dos Bragança. É muito interessante a obra, é uma peça de teatro, é um novo Fernando Pessoa para a gente, que a gente não está acostumado. Segundo, eles colocaram o Seminário de Ratos, um conto que tem 14 páginas, da Lígia Fagundes Telles, que foi publicado em 77, portanto, no auge, né, do regime militar, e aí é uma crítica ao que estava acontecendo, então já fica uma dica aqui, que é o nome, né, Seminário dos Ratos. Você não sabe se é um seminário para extinguir, né, acabar com os ratos, resolver o problema que estava tendo de ratos na cidade, ou se é um seminário feito por ratos, com bastantes referências culturais, vai citar Chico Buarque de Holanda, vai citar o Pinochet, vai citar uma série de coisas que está ali no ambiente do regime militar dos anos 70, tá certo? E o terceiro texto que eles vão pedir novo é o Ateneu. Dificílima a leitura do Ateneu, já vou te dizendo para você se preparar, porque quem conhece a literatura sabe, não é fácil ler um texto parnasiano, um poema parnasiano. Você imagina um romance que tem a linguagem parnasiana, né? Nós temos 3 OVNIs na literatura brasileira. O primeiro OVNI, objeto voador não identificado, é o Memórias do Sargento de Milícias. Ninguém sabe se é romantismo, ninguém sabe se é realismo, ele fica ali no meio, na transição. O segundo OVNI é o Ateneu. O Ateneu a gente classifica, em geral, no naturalismo, junto com Curtiço, com Casa de Pensão, com Bom Crioulo. Mas esse livro ele é um eclético, porque ele é do naturalismo, sim, ele tem uma tese científica, tá certo? Mas ele tem uma linguagem parnasiana e tem pinceladas de simbolismo. Então é interessante porque ele pode atirar para tudo que é lado com o livro O Ateneu, tá certo? E o terceiro OVNI na nossa literatura, que é o Augusto dos Anjos, que ninguém sabe classificar direito. Então a gente tem
né? O Seminário de Ratos, que é o novo, 14 páginas, você lê rapidinho. A peça do Fernando Pessoa, que é intensa, 1 hora, mas é 1 hora de Fernando Pessoa, tá certo? E vai cair também, como eu te falei, o Ateneu. Então, são as 3 obras novas, mas a gente tem Ana Cristina César, essa poetisa carioca sensacional, mas de difícil leitura. Nós vamos ter Racionais MC, tá certo? Com um disco chamado Sobrevivendo no Inferno, que é muito bacana a Unicamp reconhecer a música, né? O compositor de música como poeta, como alguém a ser analisado pela academia, tá certo? E a gente faz um contraste muito claro com a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra favelada, que escreveu um diário na favela. Então, ela tem uma postura diante do mundo que o Racionais MC, Mano Brown e seus companheiros vão questionar. É uma lista muito bonita, muito interessante, né? Traz para a gente a falência de Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora lá do comecinho do século, que ajudou a montar a Academia Brasileira de Letras, mas que acabou não entrando, porque estabeleceram que só homens poderiam entrar na Academia Brasileira de Letras. Tem 3 sermões do Fernando Pessoa, do Antônio Vieira, sobre a morte, o que parece uma coisa louca, né? Falar de morte com um jovem de 16, 17, 18 anos, mas, na verdade, são 3 reflexões sobre a vida. É uma lista absolutamente elogiável, é uma prova muito bonita de se ver, né? Em geral, na primeira fase, a gente vai ter 6 questões de literatura, 6, 7 questões de literatura, e na segunda fase, umas 3 ou 4 que brindam a literatura como questão dissertativa. Sem falar que a literatura, como eu te falei, pode aparecer nas interdisciplinares, com a química, com a física. O mais óbvio, né, é acontecer literatura com geografia, literatura com história, porque um aluno que faz um bom curso de literatura ganha de brinde uma revisão de história. Mas a Unicamp, ela vai além do óbvio e ela pode associar a literatura com qualquer uma das matérias. É uma prova muito bonita, muito bacana. Agora, eu convido, né, você que está interessado realmente na Unicamp, a ver outras provas, né? Estudar provas anteriores, porque o melhor aluno é aquele que se prepara e faz parte da sua preparação estudar a prova também. Marcelo, perfeita colocação. Acho que essa é a essência do AZ, né, cara? Que é o aluno se preparar, né? Aquele aluno que acha que já ganhou, aquele aluno acha que não dá tempo, que esse ano vai ser, esse ano está perdido. Nossa, cara, é no momento da confusão que aquele cara que é disciplinado, organizado, é a hora que ele brilha mais, né? A hora que ele tem a oportunidade de brilhar mais. Antes, quando ele estava... Claro, vai lá, fica à vontade. Você me permite, desculpa, né? Eu queria lembrar os alunos, né, os vestibulandos aí, né, que os vestibulares do meio do ano já foram, né? A UFO cancelou, a Estadual de Maringá cancelou, mas as do final do ano vão acontecer. E aquele aluno que continuar focado, disciplinado, determinado, sem dúvida alguma, está saindo na frente dos colegas, dos outros candidatos. Então, permaneça aí no seu foco, determinado, porque os vestibulares vão ocorrer. Se eles vão acontecer mesmo em outubro, novembro, se vão adiar um pouquinho, isso não importa, eles ocorrerão. Você precisa continuar com o seu foco e sua determinação. Não, perfeito, perfeito. Acho que esse é o ponto, um ponto relevante. A gente, aqui na live de hoje, eu estou acompanhando no chat, tem alunos do Brasil todo acompanhando, né? O Unicamp é uma universidade muito cobiçada, né? São Paulo e também fora de São Paulo. Quem é paulista, quem já conhece o vestibular da Unicamp, já está um pouco acostumado a saber como as obras são cobradas, né? Agora, quem não é, uma pergunta que chegou aqui, até pelo Instagram, foi: como é que essas obras são cobradas? O que é? Quem é o Ateneu? Aí é uma múltipla escolha direta. Talvez seja Sim. óbvio para quem é de São Paulo, mas para quem é de fora é uma pergunta claro. aí nova. Claro. Então, vamos lá, meninos. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre as obras. Como é que elas são cobradas, né? Em geral, nos vestibulares das grandes universidades, não é só na Unicamp, né? Nas universidades públicas, o que acontece? Na primeira fase, é uma peneirão, né? Quem é que desses 80 mil candidatos, pelo menos assistiu uma palestra, leu um resumo, tem noção porque, por incrível que pareça, pode parecer incrível, há alunos que vão completamente despreparados, sem a menor noção do quais são as obras. Então, é um peneirão. A primeira fase, em geral, são perguntas assim, que um aluno que faz uma boa, que assiste uma palestra, que assiste, lê uma análise crítica do livro e leu a obra, é tranquilo. A segunda fase, e aí é FUVEST, é Unicamp, é UNEP, é o ERJ, são todos os grandes vestibulares do Brasil, né? O que vai acontecer? São vestibulares que vai pedir a parte mais sociológica, a parte mais antropológica. Então, vamos dar um exemplo? Para entender a falência da Júlia Lopes de Almeida, eu preciso entender um pouquinho da crise do encilhamento, lá no final do século XIX. Houve uma crise, né, econômica, foi uma das primeiras grandes crises, né? Abriram a Bolsa de Valores do Brasil, e aí os bancos começaram a fazer empréstimos sem ter lastro para qualquer pessoa, e vai ter uma crise financeira, uma quebradeira geral no Brasil. Para você entender a obra, você precisa ter essa noção histórica. Mas aí, meninos, não é só para o Unicamp, é para qualquer vestibular. Que minha dica fica para qualquer vestibular. Você precisa conhecer o contexto histórico da obra.
não só de quando ela foi publicada, mas do enredo que está sendo contado. Então, de novo, na primeira fase, é tranquilo. Você vai ter, em geral, é enredo, tá certo? São questões, assim, técnicas que qualquer aluno pode entender. Então, vou dar um exemplo. Ano passado caiu Sobrevivendo no Inferno. Então, para você entender o seguinte, né? Qualquer pessoa que tenha feito uma palestra, tenha assistido, lido alguma coisa sobre Vivendo no Inferno, saberá que o Sobrevivendo no Inferno é uma obra, é um disco que parece um culto religioso. Parece, às vezes, um culto evangélico ou uma missa católica, mas é um culto religioso. E aí, na capa, o que eu tenho? Eu tenho um revólver, mas eu tenho um crucifixo. Que aí falava sobre essa questão, de que a forma e o conteúdo dialogavam. Ora, qualquer aluno que fez uma boa palestra, que leu uma boa crítica desse Sobrevivendo no Inferno, né? que eu ouvi um podcast, que é tão bacana hoje, é uma coisa que enriquece tanto, mataria a charada. Quando chega na segunda fase, aí é uma questão que vai se debruçar mais sobre a questão, como eu te falei, sociológica, antropológica, às vezes aquelas pegadinhas de interpretação de texto, sobretudo na poesia, porque é difícil ler poesia, a gente sabe disso, né? Não é só para você, aluno, para nós educadores também é difícil, né? Eu assumo, eu dou aula para 30 anos, às vezes tem poemas que eu me deparo e fico ali, né? A gente tem noções, mas certeza a gente não tem. Mas é uma parte que é mais de interpretação de texto e que envolve sociologia, antropologia e história. Então, a primeira fase é mais tranquila, como é em qualquer vestibular, é um peneirão, tá certo? Para eliminar aí os incautos. E a segunda fase é uma prova um pouquinho mais específica, tá bom?